Bom, gente, a gente vai começar o nosso primeiro tópico, a nossa primeira lousa de hoje vai ser sobre o avanço liberal. O avanço liberal ele é marcado os 6 primeiros anos do período da regência, mas ele tem esse nome de avanço liberal porque durante esses anos foram feitos várias ideias liberais, ganharam protagonismo na época e entraram em prática. Muitos chamam também no Brasil como uma experiência republicana. Vou falar mais um pouco mais sobre isso, mas espera lá. Primeira coisa, tenho que falar sobre esses 3 grupos de pessoas antes de eu entrar no assunto do avanço liberal mesmo e explicar quem são eles. Eu comentei na aula passada que quando Dom Pedro I foi embora, tinham 2 grupos políticos, o Partido Brasileiro e o Partido Português. Lembra dizer, gente, partido é um nome... O partido do jeito que a gente conhece, ele só vai aparecer lá no segundo reinado. Hoje em dia o partido é um nome que a gente usa só para se referir a um grupo de políticos. Mas eu comentei para vocês que o Partido Brasileiro ele mudou de nome, ele virou o Partido Liberal, ou seja, ficou o Partido Liberal contra o Partido Português. Nessa época, o Partido Liberal ele passou por uma cisão, ele foi dividido em 2 partes. A primeira parte foi o liberal moderado e a segunda parte foi o liberal exaltado. E o Partido Português ele também mudou de nome, ele passou a ser chamado de Partido Restaurador. Mas vamos lá entrar, o que aconteceu? Por que eles mudaram desse jeito? Primeira coisa, liberal moderado. O liberal moderado ele é marcado pela elite rural da época, só que assim, por mais que ele fosse liberal, ele era um liberal Nutella, ele não era um liberal raiz mesmo. As ideias liberais, elas permeavam nesse movimento com muito menos intensidade, ou seja, eles acreditavam na descentralização sim, ou seja, menos autonomia do império e mais autonomia das províncias, ou seja, as províncias podiam fazer mais do que queria, só que eles não eram radicais, eles não eram republicanos, não eram abolicionistas, ou seja, na prática mesmo, de liberal eles não tinham nada, essa que é a verdade. Eles só eram a favor da descentralização. Gente, só fazer um parênteses aqui que é importante. Quando a gente olha, depois até o Partido Restaurador, ele vai ser acabado chamado de conservador e tudo mais, tanto que o próximo tópico é regresso conservador. Eu só quero fazer uma aspas antes de eu continuar explicando esses 3 grupos. Gente, o que a gente chama de liberal e conservador nessa época no Brasil não é o que a gente entende como conservador e liberal hoje. Vocês vão ver que eu comentei, que nem eu comentei pra vocês. Gente, se você for analisar friamente os valores dessa galera aqui, você vai ver que de liberal eles não tem nada, essa é a real. Por quê? Porque o liberalismo nessa época ele era muito mais um nome que era dado para separar os grupos do que as ideias postas em prática. Ou seja, quando falar de liberal no Brasil, não necessariamente você tem que automaticamente atrelar os valores defendidos na Revolução Francesa, que eram realmente veridicamente liberais. Quando fala de liberal nessa época no Brasil, você deve associar a descentralização política, ou seja, os liberais queriam diminuir a autonomia do rei, enquanto os conservadores / restauradores, eles também vão ter um outro nome, vocês vão ver lá mais pra frente. Ou seja, a galera, as pessoas mais próximas do rei, elas querem a centralização política. Isso é importante ter. Liberal não quer dizer que o cara é a favor da população ou desafavor, e o conservador também não quer dizer que ele é a favor da população ou contra a população, não é isso. Tem esse foco. Conservador, ele quer centralizar o poder. Liberal, ele quer descentralizar e dar autonomia para as províncias. Isso fica mais fácil de entender, tá, gente? Porque depois nós vamos ficar muito confuso. Esses grupos vão trocar de nome e tudo mais. Vocês vão ver, mas calma lá que no próximo slide a gente fala sobre isso. Beleza. Como eu comentei para vocês, os liberais moderados eram os liberais Nutella, elite rural, fazer manutenção dos próprios interesses, não eram abolicionistas, não eram republicanos, só queriam diminuir a autonomia do imperador em pró das províncias. O Partido Liberal Exaltado era outra parte dos liberais, eles dividiram em 2 grupos, esse era o segundo grupo, essa galera era bem mais radical. Os valores republicanos mesmos, eles já permeavam no movimento. A abolição já era bem menos. Mas essa ideia do liberalismo, para eles, as ideias liberais eram bem mais presentes. Eles não só queriam diminuir a centralização do poder, como eles queriam também aumentar a participação do povo. Gente, isso é uma parada bem relativa, porque eu volto a dizer, todos esses 3 grupos eram todos elite rural, todos continuavam sendo elite rural. Comentei para vocês, as eleições eram censitárias, que isso garantia que todos os políticos tinham muita grana. Então todo mundo fazia a manutenção da própria classe. Então assim, imaginar um governo popular nessa época é uma coisa bem ilusória, tudo bem? Beleza. E o último partido, o Partido Restaurador. Eu comentei para vocês, era o antigo Partido Português. Por que ele tem esse nome? Quando o Pedro I ele vai embora, ele vai para Portugal, o Partido Português ele ficou na ânsia que o Dom Pedro I voltasse para cá. Então eles pediam a restauração do governo de Dom Pedro I. Por que eles se chamam de restauradores? Porque eles clamavam para que o antigo rei do Brasil, o Dom Pedro I, voltasse para cá. Qual o problema? Esse movimento ele perdeu sentido muito rápido, porque 3 anos depois o Dom Pedro I morre
ele morre em Portugal muito cedo de tuberculose. Então, restaurar um governo de um rei que estava morto não fazia mais sentido, sabe? Então esse movimento ele perde, ele se descaracteriza muito rapidamente e ele vai mudar de nome de novo e vocês vão ver para que vai acontecer. Mas calma lá, no próximo slide a gente vê isso. Beleza. O Dom Pedro I, quando o pai dele foi embora e deixou ele aqui, ele tinha só 5 anos de idade, ele era muito novo. E obviamente um cara de 5 anos de idade não tinha autonomia para assumir a coroa brasileira, isso é óbvio. Então, a Constituição de 1924, ela dizia que caso o sucessor da coroa não tivesse idade para assumir, o que deveria acontecer é que alguém da família de Bragança, a família real, deveria assumir a coroa até que ele fosse maior de idade. Ou seja, o parente mais próximo da linhagem da coroa deveria virar rei, virar imperador, não deveria virar rei, deveria virar deveria virar um príncipe regente até que o monarca, ou seja, o detentor da coroa fosse maior de idade. Qual era o problema? Quando o Pedro I foi embora, não tinha ninguém da família de Bragança para assumir a coroa. O Dom Pedro I ele era o primeiro na linha de sucessão e não tinha ninguém da família de Bragança para fazer esse papel de regente. O que aconteceu? Foi formada então a regência trina provisória. Por que ela é provisória? Ironicamente, quando na época em que o Dom Pedro I ele voltou para Portugal, vários políticos estavam de férias, era recesso na verdade. Então, diversas pessoas, o Rio de Janeiro estava vazio de políticos. Então, o que aconteceu? Para não ficar esse vácuo de poder, que isso é uma coisa inconcebível, não dá para gerir um império sem ninguém no poder em algum dia. Então, 2 deputados e um militar formaram uma regência trina. Uma regência trina é uma regência feita por 3 pessoas. Provisório porque ela era temporária, só até os políticos voltarem, esses deputados voltarem para o Rio de Janeiro e eles poderem montar em definitivo qual que seria a regência trina, quais seriam essas 3 pessoas que vão ficar permanentemente, ou seja, essas 3 pessoas reinariam até que o Dom Pedro completasse a maioridade, ou seja, seria um governo de, você estava com 5 anos, seria um governo de 14 anos dessas 3 pessoas. Um ponto importante para relembrar é que essa regência trina era feita de modo que mantesse o equilíbrio entre esses 3 pontos. Um dos deputados era um liberal moderado, o outro era um exaltado. O restaurador acabou ficando um pouco de lado porque eles não tinham tanto protagonismo político. E o terceiro era um militar. Ou seja, essas 3 pessoas eram feitas de forma a balancear o poder, para ter um equilíbrio. Mas beleza, eles ficaram só 2 meses no poder, a provisória, que eu comentei para vocês, a ideia era só instituir a definitiva. Depois disso foi montada a regência trina permanente, ou seja, que a princípio ela ficaria até a maioridade de Dom Pedro. Vocês vão ver que ela não fica, eu já vou falar por que ela não fica. Ela seguiu essa mesma lógica das 3 pessoas se balancearem, com 2 deputados e um militar para balancear o poder. E o primeiro tópico que eu ponho aqui é um cara chamado Padre Antônio de Feijó. Esse cara ele é muito importante nessa época de regência e ele vai ganhar muito protagonismo depois. Ele era o ministro da Justiça da Regência, ele era o principal líder das Forças Armadas. Esse cara ele criou uma coisa muito importante chamada Guarda Nacional. Os vestibulares sempre perguntam sobre a Guarda Nacional. O que era a Guarda Nacional? A Guarda Nacional ela era um grupo paramilitar. Uma coisa paramilitar é uma coisa que é uma força armada, só que ela não é militar. Porque nessa época vocês vão ver que vão surgir várias revoltas. É um período de profunda instabilidade política no Brasil. E essas revoltas, elas estavam sempre ligadas com a galera mais, assim, com a camada mais baixa da população. Era sempre a galera norte, a galera mais ralé, sabe, os mais fudidos. Por que eu tô falando isso pra vocês? Os militares da época, eles normalmente não eram pessoas de status, os oficiais eram de status, mas os soldados rasos, eles não eram de status, não eram pessoas de status, pelo contrário, eram pessoas de origem muito simples. Ou seja, as reivindicações populares que vão ser feitas nessas revoltas são as pessoas oprimidas. E muitos deles são os militares. Ou seja, os militares vão meio que concordar com as revoltas. Não é uma coisa tão simples. Mas essa medida aqui, ó, da criação da Guarda Nacional, ela é uma medida liberal. Por que ela é uma medida liberal? Lembrando, liberal, autonomia para a província. Ou seja, por que a Guarda Liberal é uma medida que dá autonomia para a província? Por que ela é característica uma desveliclização com o Império Central? Porque a Guarda Nacional era uma guarda que era chefiada por pessoas da província e não pelo imperador. E, além de tudo, ela era uma guarda censitária. Ou seja, para você fazer parte da Guarda Nacional, não podia ser qualquer pessoa, você tinha que ter uma renda mínima. E para você ser um coronel, para você ser um oficial, para você ser um líder da Guarda Nacional, você tinha que dar mais dinheiro ainda. Ou seja, você tinha que dar mais dinheiro, era um título comprado. Ou seja, isso aqui é o cerne de como comprar um exército. Você podia comprar um título de oficial. Ou seja, esse era um jeito de concentrar totalmente na mão da galera que tinha dinheiro um exército. Era um exército paramilitar, onde quem mandava era quem tinha dinheiro. Ou seja, isso deu para as províncias a chance de ter um exército próprio.
E a Guarda Nacional vai ter muito papel na hora de reprimir as revoltas. Mas calma lá que a gente já vai falar sobre isso na parte de revoltas. Outra coisa importante, Código Processo Criminal, vou ser mais rápido. A legislação mudou um pouco. Os juízes de paz, que eram aqueles caras que ficavam nas câmaras municipais, como comentei antes, eles tinham muito mais liberdade para julgar agora. Eles não eram mais submissos à justiça imperial. Eles tinham muito mais autonomias para condenar as pessoas em pequenos crimes. Isso dava muita liberdade para o judiciário das províncias. E por último, muito importante, também sempre pergunta, ato adicional. O ato adicional é de longe a medida onde teve mais avanços liberais. Todas essas coisas. Guarda Nacional, o Código de Processo Criminal foram avanços liberais, medidas que davam autonomia para a província. Mas essa aqui é a que mais tem transformações. Aqui, ó, mais autonomia das províncias. Por quê? Primeira coisa, extinção do Conselho de Estado. O Conselho de Estado ele era um braço do poder moderador. Eu comentei para vocês, o poder moderador era representado na forma do imperador. Isso é verdade, só que também tinha o Conselho de Estado, que eu tinha comentado, que era aquele grupo de senhores de mais de 40 anos, que tinha uma renda de mais de 800 mil reais. Eles influenciavam diretamente o imperador. Ou seja, a partir do momento que o imperador assumisse, eles teriam uma influência muito grande. Ou seja, eles mantinham aqueles valores portugueses, sabe? Então, é extinto essas pessoas, não existe mais o Conselho de Estado, essa influência do imperador é acabada temporariamente, depois ele vai voltar. E outra coisa que eu acabei não pondo aqui, perdão, foi criada assembleias legislativas nas províncias. O que isso quer dizer? Quer dizer que a partir de agora as províncias podiam criar suas próprias leis. É óbvio que elas tinham que seguir a Constituição, nenhuma lei podia ser contrária à Constituição, mas elas podiam não só decidir suas leis, como taxar seus impostos. Ou seja, a partir de agora, as províncias podiam decidir o quanto de imposto que elas arrecadar para montar suas próprias riquezas e também fazer suas próprias leis. Isso é uma autonomia profunda do ponto de vista legislativo, ou seja, executivo, autonomia no poder executivo, força armada, autonomia no poder judiciário para julgar as pessoas e, por último, autonomia no poder legislativo, porque agora eles podiam criar suas leis nas assembleias legislativas. Só por último detalhe, ainda assim o presidente da província, como nosso atual governador, ele era nomeado pelo imperador. Foi uma conquista que eles não conseguiram no avanço liberal. Depois a gente fala sobre isso. E por último, no ato adicional, eles mudaram o jeito que a regência era feita. A regência trina, a partir de agora, acaba, ela muda. Agora a regência não era mais por 3 pessoas, era uma só. E ela era eleita, não era mais uma... Porque antes a regência trina era votada pelo próprio Senado. O Senado escolhia quem que eram as 3 pessoas que iam ser a regência trina. Agora não, ela era votada pelos próprios votantes, os votantes de província. Lembra que eu comentei que a eleição era segmentada? Era os mais ralezão votavam para os de província. Agora não eram os deputados que votavam quem seria a regência trina. Agora os próprios eleitores de província. Ou seja, é uma experiência republicana. É óbvio que isso não é uma república, com certeza não, mas tem um líder único que foi votado por uma galera. Então, assim, dentro do Império era o mais próximo que a gente chegou de uma república. E, por último, para fechar, o primeiro cara que foi eleito como regente dessa forma una agora era um cara só, não era mais regente, que foi exatamente o Padre de Feijó, que foi esse cara que eu falei aqui, o cara que criou a Guarda Nacional. Nessa época ele ganhou muito protagonismo político, muito, por causa de todas essas conquistas e tudo mais. E ele vai ser um cara, esse cara ele também era ele era um liberal moderado, ou seja, todas essas conquistas que foram feitas com a regência trina foram mantidas durante o governo dele, porque ele propagou esses valores. E bom, a partir do final do governo dele, depois de 3 anos, ele abdica. Ele abdica por outros fatores que eu vou falar quando a gente for falar de revoltas. No próximo slide eu falo sobre isso, pode ser? E quando trocar de regência, quando o próximo regente assumir, ele vai ser um regente conservador. Um regente que defende a centralização. Lembra que eu falei? Conservador, centralização. E todas essas conquistas aqui assim, vão ser reduzidas. Então, vamos para o próximo slide.